Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Cristo esteja em cada coração. Eu me chamo Nayara e é com grande satisfação, com grande prazer que eu estou aqui nessa noite para compartilhar a palavra do Senhor com cada um de vocês. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, não é verdade? São tempos difíceis, é um momento delicado que a sociedade vem vivendo, essa pandemia que pegou a todos de surpresa. Mas nós que somos cristãos sabemos que isso vai passar, porque a palavra de Deus diz que tudo passa. Mas a palavra do Senhor, ela continuará em nossos corações. E quando tudo isso passar, o que ficará no nosso coração? E esse é o tema da nossa mensagem dessa noite. Depois da pandemia, o que ficará em seu coração? E eu gostaria de compartilhar com vocês a leitura do livro de Números, capítulo 32, versículo do 11 ao 13, que diz assim: De todos aqueles que eu resgatei do Egito, ninguém com 20 anos para cima verá a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, pois não me obedeceram de todo o coração. As únicas exceções são Caleb, filho do quenezeu Jefoné, e Josué, filho de Num, pois eles seguiram o Senhor de todo o coração. Amados, essa passagem, ela faz referência ao povo de Israel, que foi liberto da escravidão do Egito, por meio de Deus. Deus usou Moisés para libertar aquele povo. Porém, aquele povo que foi liberto lá do Egito, eles não entraram na terra prometida, a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e a Jacó. E por quê? Por que eles não entraram? Porque foi uma nova geração que entrou, liderados por Josué e Caleb. Porque aquele povo que foi liberto da escravidão do Egito, ele era um povo desobediente. O Senhor prometeu a eles uma terra que manava leite, uma terra farta, uma terra maravilhosa. E eles foram um povo que desobedeceram a Deus. Vocês sabem que eles passaram 40 anos no deserto. Quando eles saíram do Egito, que eles foram libertos da escravidão, eles passaram simplesmente 40 anos no deserto. Você já imaginou o que é ficar 40 anos no deserto? Porque a passagem pelo deserto era para demorar somente 40 dias, mas durou 40 anos por conta da desobediência deles. Aí você pode imaginar, imagine você aí na sua casa, você se programou para fazer uma viagem de 40 dias, mas no meio do caminho você foi pego de surpresa, e aí você ficou sabendo que ia durar 40 anos. Imagina aí você. De início, você até poderia assim, poxa, vai ser legal, né? Dependendo do lugar, pode ser bacana. Mas, com o passar do tempo, você vai vendo que já não é tão legal assim, que está começando a ficar uma coisa chata e você quer voltar. Porque não foi aquilo que você programou. Você programou somente 40 dias, mas iria durar 40 anos. Olha só, né? Que engraçado. Nós estamos saindo agora do chamado lockdown, tão temido lockdown, não é verdade? E essa metodologia, muitos países adotaram para combater a proliferação do Covid-19 ou coronavírus. Por quê? Geralmente, quando esses países adotaram essa metodologia, é porque as pessoas não obedeceram o distanciamento social. Não obedeceram às regras que foram impostas pelo governo, não é verdade? E aí a gente acaba o governo acaba tendo que tomar decisões, medidas mais drásticas para conseguir alcançar aquele objetivo. Olha só, vejamos só, um povo lá de Israel, teimoso e desobediente, que se estivessem com seu coração sincero, com sua integridade no seu coração, teriam passado rapidamente pelo deserto. E nós, qual é a nossa diferença para o povo de Israel?
qual é a nossa diferença, não é verdade? Porque aquele povo era para ser o povo mais temente a Deus. Era para ser o povo que mais deveria reverenciar o Senhor, porque eles viviam uma vida de sofrimento. Eles viviam uma vida horrorosa lá no Egito. E eles pediram tanto para o Senhor foi, resgatou, libertou, tirou eles do Egito, e eles foram um povo que viram assim os maiores milagres que Deus poderia operar, começando pela abertura do Mar Vermelho, não é verdade? Deus abriu o Mar Vermelho para eles, eles viram tudo isso, eles foram libertos da escravidão do Egito, eles foram salvos daquelas pragas todas que acometeu o Egito, mas ainda assim, aquilo não foi o suficiente para eles se renderem a Deus. Eles não acreditavam que Deus pudesse sustentá-los numa terra sem água e pão, e eles iam reclamar lá com Moisés, né? Enchiam Moisés de reclamação. Como é que eu vou sobreviver numa terra sem água, sem pão? Você nos trouxe para cá, para o deserto, para morrer de fome? Para morrer de sede? Ai, Deus, o que foi que Deus fez? Fez cair maná do céu, fez cair cordonizes, saiu, fez jorrar água, não é verdade, da rocha. Deus deixou uma nuvem durante o dia para fazer sombra para eles no deserto, porque era muito quente. Colocou uma coluna de fogo à noite para que eles não sentissem tanto frio, mas ainda assim o coração daquele povo ficou endurecido. Era um povo incrédulo. Os velhos iam morrendo, crianças iam nascendo, e o povo não aprendia a ter um coração grato a Deus por tudo que ele já havia feito. E eles enchiam o ouvido de Moisés de reclamação. Agora você imagina aí, né, irmãos? É muito chato estar do lado de quem vive reclamando, não é verdade? Não tem aquelas pessoas, por exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês. Se está fazendo muito sol, o que a gente faz? Mas está um calor? Meu Deus, principalmente em Belém, né? Um sol de rachar, bem que o Senhor podia mandar uma chuvinha. Aí o Senhor vai e faz o quê? Manda a chuva para a gente. O que a gente faz? Mas essa chuva, não posso nem colocar minha roupa para secar, porque é muita chuva. Olha só minha rua como está. Aí nada nós estamos conformados. Reclamamos da comida, reclamamos de roupa, reclamamos de tudo que está ao nosso redor. Sabe por quê? Porque somos, na verdade, um povo insatisfeito. Nós sempre queremos algo diferente, Deus está sempre providenciando algo para nós. E será que em meio a essa pandemia nós conseguimos tirar alguma lição boa, ou nós só olhamos para o lado ruim? Será que nós fomos igual ao povo de Israel, que murmurou o tempo inteiro? Ou nós conseguimos ser gratos a Deus por estarmos dentro da nossa casa com saúde? Porque, irmãos, pode estar acontecendo o que for, mas o nosso coração sempre tem que ser grato a Deus. Ainda que nós estejamos passando por coisas difíceis, ainda que a nossa situação não esteja muito boa, mas nós cremos no Deus Todo-Poderoso. O nosso coração tem que ser grato. Vamos abrir a Bíblia em Romanos 8:28. Eu quero compartilhar com vocês esse texto de Romanos. Maravilhoso. Romanos 8:28. Diz assim: E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Amados, tudo coopera. A palavra de Deus diz que não cai uma folha da árvore se não for da permissão do Senhor. Então, se tudo isso está acontecendo, de alguma forma está cooperando para nós, ou deveria estar cooperando, porque isso depende muito de como cada um de nós estamos lidando com toda essa situação que está acontecendo aí fora. Porque a palavra do Senhor não mente, a palavra do Senhor é real. Então, de que forma pode estar cooperando, Nayara? Porque, olha, eu só vejo tédio nisso tudo. Eu não aguento mais ficar em casa. Meu Deus do céu, eu queria estar na rua fazendo compra, fazendo isso, fazendo aquilo, trabalhando. Gente,
eu sei, gente, hoje a nossa vida ela é muito corrida, é verdade. Nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa faculdade, temos escola, temos a igreja, temos muitos afazeres. Mas agradeça por estar dentro de casa. Se você acha que está tédio aí na sua casa, imagina lá nos hospitais. Imagina para os familiares que não podem ver aquelas pessoas que estão doentes, que estão com essa doença. As pessoas que estão numa maca, que não podem se mexer. Mas você está aí na sua casa. Você está aí cheio de saúde. Onde será que está mais tédio, gente? Preste atenção. Esse período que nós estamos em casa, alguns precisam sair. Eu creio que Deus está cuidando de todos aqueles que estão precisando sair para trabalhar por algum motivo importante. Mas esse período é para você aprender várias coisas. É para você aprender com a sua família, é para você dar mais valor à sua família. É para você dar mais valor àquele idoso que você tem dentro da sua casa. Você viu como essa doença veio nos mostrar o quanto nós precisamos valorizar os nossos idosos? Pois é, que nós preferíamos deixar de lado. Esse momento é para você conhecer mais você. Mais você. Pense em tudo que você está fazendo. Faça algo diferente dentro da sua casa. Aprenda a fazer algo diferente. Por exemplo, nesse período, eu não fiquei só dormindo sem fazer nada. Não. Eu aprendi coisas novas. Por exemplo, junto com a minha mãe, passei muito tempo com a minha mãe dentro da minha casa. E ela está me ensinando a cozinhar, que era uma coisa que eu não sabia fazer, por incrível que pareça. Aprendi? Mais ou menos. Mas Deus vai operar um milagre na minha vida, eu creio, em nome de Jesus. Então, aprenda a fazer algo diferente. Eu arrumei meu quarto. Você, jovem, que está aí do outro lado, arrume seu quarto, faça alguma coisa mais também. Passe mais tempo com a sua mãe, com seu pai, com aqueles que estão aí dentro da sua casa. Não é para você ficar isolado num canto, num celular, no computador, não. É para você dar valor às pessoas que estão aí do seu ladinho. Então, aprenda algo novo. Deus quis nos ensinar tantas coisas e Ele ainda quer ensinar muitas coisas para nós. E vocês sabem, gente, nós sabemos que os maiores ensinamentos são em meio às lutas. Por exemplo, os grandes homens de Deus, para eles se tornarem grandes homens de Deus, eles passaram por lutas muito grandes. Por exemplo, José, para ele se tornar o governador do Egito, o que ele passou? Ele foi vendido pelos irmãos, ele foi jogado numa cisterna, ele foi vendido depois. Nossa, gente, tanta coisa aconteceu, foi traído pelos irmãos dele lá no Egito, passou por tantas situações difíceis, mas Deus honrou José. Por quê? Por causa da integridade do seu coração, da fidelidade do seu coração. Por exemplo, Daniel, tão famoso Daniel, não é verdade? Daniel só se tornou o que ele foi, tudo que ele foi por causa das provações que ele passou e que ele saiu aprovado. A cova dos leões não foi à toa, foi a grande prova de Daniel. Talvez isso que esteja acontecendo seja a nossa maior prova de fé. Porque Abraão, para ele se tornar o pai da fé, como nós conhecemos, ele passou por uma grande luta, que foi o quê? Deus pediu para que ele entregasse o seu filho. E ele foi lá, não é verdade? E no momento que ele ia matar o seu filho, Deus disse, não precisa, porque agora eu sei que eu posso contar contigo. Não é verdade? Será que Deus poderia contar conosco nesse momento de pandemia? Ou nós somos esses israelitas que murmuram, poxa, Senhor, mas essa pandemia, não, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso isso. Não, Deus sabe do que você precisa. Deus sabe, Deus conhece as nossas necessidades, irmãos. Ele tem cuidado de nós esse período todinho. O amor de Deus, gente, Ele é grandioso demais. Ele não nos abandonou. Não pense que isso aí fora que está acontecendo significa que o Senhor nos abandonou. Não. Na verdade, esse foi o período
que eu mais vi que Deus tem cuidado de nós. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Deuteronômio 29. Deuteronômio 29, versículo 5. Capítulo 29, versículo 5. A palavra de Deus diz assim: durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, e, no entanto, suas roupas e sandálias não se gastaram. Oh, glória! Olha só, irmãos. Aqui nós vemos que durante 40 anos no deserto, o Senhor fez com que a roupa de cada um deles não envelhecesse nem se gastasse. E você sabe por que ele fez isso, gente? Porque ele queria mostrar para eles que a roupa não era o mais importante, que os sapatos não eram tão importantes, que era importante realmente era a integridade do coração deles, era a sua obediência. Deus queria a obediência daquele povo, porque Deus ele estava cuidando de cada um deles, mas Deus não estava aprovando o comportamento deles. Porque, gente, vocês veem, lendo toda a história, você vai ver que muitas vezes Deus não aprovou o que eles estavam fazendo, mas Deus cuidou. Como será que Deus está nos avaliando? Será que Ele está aprovando o nosso comportamento? Mas Ele tem cuidado de nós. Apesar de muitas vezes nós sermos infiéis, mas Deus é fiel. Deus sempre será fiel para com seu povo. Mas tudo que nós plantarmos, nós iremos colher. Aquele povo plantou desobediência, dureza de coração. E qual foi a consequência? Não entraram na terra prometida. Quem entrou foi uma nova geração. Irmãos, não se engane. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós de uma forma tão maravilhosa durante essa pandemia. Ele cuidou do nosso coração. Ele nos deu saúde. Ele viu que nós estávamos precisando e Ele supriu, porque, novamente repito, Ele conhece todas as nossas necessidades, Ele conhece a minha necessidade, Ele conhece a sua, e Ele satisfaz aquilo que nós estamos precisando. Mas nós precisamos obedecer ao Senhor, obedecer à palavra do Senhor. Tudo aquilo que nós já sabemos que é o certo e que é errado, nós precisamos deixar de fazer o que é errado e fazer o que é o certo. Entenda, queridos amigos, o deserto, ele não é o destino final da sua jornada. Não pense que você vai morrer no deserto, porque ele é apenas uma parte do caminho. A chegada, o final, é uma terra maravilhosa, é uma terra prometida maravilhosa, que só quem sabe se você vai chegar lá é você, porque vai depender do seu comportamento, vai depender de como você vai estar honrando o Senhor. Jesus, ele passou 40 dias também no deserto, mas ele morreu no deserto? Não. Ele enfrentou Satanás. Ele enfrentou Satanás com a força? Ele era Deus, ele poderia fazer o que ele quisesse. Mas não, ele enfrentou com a palavra. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que proferir palavras de bênção durante este período difícil. Vamos vencer o inimigo com palavras de bênção, com palavras de vitória. Vamos crer no nosso coração que nós passaremos por tudo isso e que nós sairemos muito mais forte. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Vamos abrir agora a nossa Bíblia em Mateus 6. Essa palavra é tremenda, gente. Mateus 6, versículo 25 ao 34. Mateus 6, 25 ao 34. Preste bastante atenção no que vai ser lido aqui, irmãos. Por isso, eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que a roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam os alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta.
Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observe como crescem os lírios do campo. Não trabalham e nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que você precisa. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque é exatamente isso que nós estamos vivendo. Sabe a preocupação que nós tanto temos? O que eu vou vestir hoje? O que eu vou calçar? Enfim, você viu que foi considerado essencial? O que o governo considerou essencial? A primeira coisa que ele fez, fecha o shopping. E os consumistas de plantão, meu Deus, como eu vou ficar sem aquela sandalinha do mês? Gente, isso não é o mais importante. Por que nós nos preocupamos com isso? Foi preciso acontecer tudo isso para nós percebermos que isso não é o mais importante na nossa vida? Isso não é o mais importante? Porque você, eu, que fiquei todo esse tempo sem ir ao shopping, sem ir numa academia, porque também foi fechado, sem ir no salão de beleza, eu morri? Não. Você aí está bem? Eu creio que sim. Sabe por quê? Porque nós conseguimos sobreviver sem estas coisas. Nós conseguimos, isso não é o mais importante na nossa vida. Isso veio nos mostrar, essa pandemia veio nos mostrar que as coisas que nós caracterizamos como essenciais não são de fato tão essenciais assim, porque Deus conhece as nossas necessidades. O mais importante não é a nossa roupa, o mais importante não é o meu sapato, o mais importante não é o meu corpo, o meu cabelo, não. O mais importante é a minha vida com Deus. Como é que está a sua vida com Deus, amado? Como é que está a minha vida com Deus? Agora, nós não podemos nem dizer que nós não temos tempo, porque isso foi outra coisa que veio nos ensinar. Nós temos tempo, sim. E se você ainda, durante todo esse período, você ainda não conseguiu buscar o Senhor, faça isso. Faça isso. A partir de hoje, eu creio que a partir de tudo isso que está acontecendo, nós sairemos diferente. Exercite a sua fé, confie em Deus, dependa dEle. Nós já estamos cheios de notícias ruins. Você vê que a mídia só fala de coisas ruins. É o coronavírus que matou tantos, é não sei quem que morreu disso, é não sei o que. Gente, chega de coisas ruins na nossa vida. Nós somos cristãos. Diga ao irmão que está ao seu lado, ou àquela pessoa que conversa com você, que está atemorizado. Não, irmão, confie em Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Confie em Deus que tudo isso vai passar. Creia no milagre. Gente, o Deus que operou milagres no passado, Ele é o mesmo Deus que opera milagres hoje. Se Ele quiser que esse vírus, que essa pandemia acabe, amanhã Ele faz. Se Ele faz, gente, Ele faz coisas tremendas, Ele faz coisas maravilhosas. Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo. Deus é maravilhoso e Ele pode fazer com que isso tudo acabe, mas se Ele não quiser que ainda acabe, tenha fé, continue firme, não desista. Não espalhe palavras de maldição, não espalhe mensagens que desanimam, não, seja diferente nisso tudo. Diga, não, irmão, creia
Creia que tudo isso vai passar, não se preocupe com amanhã, porque o amanhã a Deus pertence. Não se preocupe, porque Deus sabe do que você está precisando. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o mais íntimo do meu coração e Ele conhece o mais íntimo do seu coração também. Cristo, Ele está preparando a sua igreja para a sua grande volta. E nós precisamos estar felizes. Como é que nós vamos morar no céu um dia se essas coisas não acontecerem? Não é verdade? Está escrito na palavra que vai acontecer. É o final do tempo, são os finais dos tempos, gente. Não adianta, nós precisamos ficar alegres, porque é aquele grande dia que nós iremos nos encontrar com o nosso Pai está chegando. E isso tem que encher o nosso coração de alegria, assim como enche o meu coração de alegria, deveria encher o seu também. Oh, irmãos, busque a Deus, busque o Senhor. E quando tudo isso passar, a pergunta, que é o nosso tema da nossa pregação, quando tudo isso passar, o que ficará em seu coração? O que ficará no meu coração? Vamos abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses 5,18, que aqui tem uma resposta maravilhosa para a nossa pergunta. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Sejam gratos, que fique no nosso coração a gratidão por estarmos dentro da nossa casa com saúde, com a nossa família. A gratidão, gente, que é tão importante em todas as circunstâncias, como diz aqui a palavra do Senhor. Que fique no nosso coração a fé de que tudo isso vai passar, que a nossa fé não seja da boca para fora, mas que nesses momentos a gente realmente pratique a nossa fé, que fique no nosso coração o amor de Cristo, porque o amor de Cristo nos alcançou, que fique no nosso coração a perseverança, a paz interior, gente. Quantas pessoas estão ansiosas, quantas pessoas adoeceram de ansiedade, que isso fique, a paz que vem do alto, a paz que vem do céu, fique no nosso coração. Que você busque mais tempo para buscar o Senhor, que você crie intimidade com o Senhor. Busque enquanto ainda há tempo, irmãos, porque haverá tempo que não vai mais ter tempo. Crie intimidade com o Senhor. Como é que eu crio intimidade com alguém, amados? Eu gasto tempo. Só que com o Senhor nós não gastamos tempo. Nós investimos tempo. Então, invista tempo com o Senhor. Crie intimidade com Ele. Busque o Espírito Santo para a sua vida, porque Ele guiará a sua vida. E você vai ver como é bom andar com o Senhor, porque o Senhor não larga a nossa mão. Que nós iremos andar por caminhos difíceis, mas Deus estará do nosso lado e nós iremos vencer em nome de Jesus. E para finalizar, eu gostaria de ler um versículo que é muito conhecido, de João 16:33, que diz assim: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Glória a Deus, aleluia. Oh, irmãos, a palavra diz que nós teremos aflições. Esse é um momento de aflição, não é verdade? Mas tenha paz, porque Cristo venceu. Porque quando Ele morreu naquela cruz, Ele levou todas as nossas enfermidades e Ele nos deu vitória. Você precisa tomar posse dessa vitória, irmão. Você precisa crer nessa vitória. Chega de medo, chega de terror. O Senhor venceu, nós somos filhos de Deus e nós venceremos se nós estivermos juntos com Ele. Oh, irmãos, creia nessa palavra maravilhosa. Eu quero deixar com vocês um vídeo maravilhoso que fala um pouco sobre isso que eu acabei de pregar. Que vocês reflitam nesse vídeo e que vocês creiam
Creiam, irmãos, que tudo isso vai passar e que nós seremos vitoriosos em nome de Jesus. Foi necessário, infelizmente, foi necessário um vírus para desacelerar o planeta e nos levar a mergulhar no mais complexo de todos os planetas, a nossa mente, e nos encorajar a nos conhecer um pouco mais, incluindo nossos medos e nossa pequenez. Foi necessário um vírus para causar um terremoto em nosso orgulho e nos lembrar que a vida é um espetáculo único, irrepetível e imperdível. Foi necessário um vírus para percebermos a importância e fragilidade dos nossos idosos e enxergarmos que eles simplesmente nos deram a vida e são um tesouro inestimável da humanidade. Foi necessário um vírus para os pais acordarem, para não educar seus filhos a serem consumistas, para dar a eles aquilo que o dinheiro jamais pode comprar, sua história. Agora, eles têm a oportunidade de falar de suas lágrimas para as crianças e adolescentes, aprender a chorar as delas, de dialogar sobre as suas perdas e fracassos, para que eles entendam que não há céu sem tempestades e que jamais devem desistir da vida, mesmo que o mundo desabe sobre elas. Foi necessário um vírus para nos recordar da fascinante sabedoria do Mestre dos Mestres, que ao ser traído por Judas, o chamou de amigo, pois ele não tinha medo de ser traído, mas de perder um amigo. Para ele, os amigos eram caríssimos. E este pequeno e invisível vírus agora tem nos feito enviar mensagens aos nossos amigos que estavam no rodapé da nossa história. Por favor, se previna, se cuide. Foi necessário um vírus para entendermos que, independente da classe social, raça, religião e sexualidade, somos todos seres humanos, incríveis, e que deveríamos amar mais e julgar menos. Foi necessário um miserável vírus para nos mostrar que o culto à celebridade é uma estupidez intelectual, que não há nenhuma diferença entre um anônimo ou alguém que vive debaixo dos holofotes da mídia. Sim, foi necessário um vírus para nos mostrar que só é digno do poder quem é desprendido dele, quem o usa para servir a sociedade e não para que a sociedade o sirva. Foi necessário um vírus para termos muito mais cuidados com a higiene, para cozinharmos juntos em família alimentos mais saudáveis e comer menos fast food. O invisível vírus, portanto, nos dá a oportunidade para que apontemos menos as falhas e celebremos mais os acertos de quem amamos, pois quem é um apontador de falhas está apto para conviver com máquinas e não com seres humanos. Foi necessário um vírus para nos levar a aprender que há um charme nos defeitos suportáveis dos outros, a ser mais leve, dar mais risadas das nossas tolices, chatices e manias nesta época de quarentena. Esse vírus é terrível, não deveria abater a humanidade, mas já que temos sido abalados por ele, vamos mostrar para nós mesmos que sairemos muito melhores emocionalmente, mais sábios socialmente e mais poderosos intelectualmente. As lições foram dadas, agora só nos restam aprendê-las humildemente. Um beijo no coração de Augusto Cury. Amém. Feche os teus olhos e vamos orar. Reúna a sua família, dê as mãos, abrace, beije. Faça essa oração em família. Faça isso, procure fazer isso. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, pelo teu grandioso amor, pela tua infinita misericórdia, Senhor, para com cada um de nós, Senhor. Tu és grandioso, Tu és maravilhoso, Senhor. E se nós estamos aqui, Senhor, é porque Tu és fiel, Senhor. É porque a cada dia que nós acordamos, Deus, a Tua misericórdia se renova na nossa vida. Obrigado, Espírito Santo, por estar conosco nesse momento difícil, por não nos desamparar, Senhor, por todas as vezes, Senhor, estar ao nosso lado, Senhor. Oh, Deus, nós te pedimos, Senhor,
Ajuda-nos, Senhor, a passar pelo que tiver que passar, Senhor. Mas que tira de nós, Senhor, todo medo. Tira, Senhor, ó Espírito Santo, que nós venhamos crer que a vitória é certa, que a vitória é garantida para aqueles que creem em Ti, para aqueles que se submetem à Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, não deixa, Pai, que nós venhamos ser desobedientes. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a matar a nossa velha criatura, Senhor, e alimentar, Senhor, a nova criatura, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, eu te peço por aquelas famílias, Senhor, que estão chorando, Pai, a morte de algum ente querido, Senhor. Consola, Pai, este coração. Consola esta família, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos te agradecer pela nossa saúde. Queremos te agradecer pela nossa família. Queremos te agradecer porque sabemos que Tu estás cuidando de cada um de nós, Senhor. Que Tu tem nos segurado no Teu colo, Senhor. Que Tu tem nos protegido debaixo de Tuas asas, Senhor. A Tua palavra diz que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nós não seremos atingidos, Senhor. Nós tomamos posse dessa palavra, Senhor. Obrigado pela provisão. Obrigado, Senhor, porque Tu és a cura, Senhor. Tu és a nossa cura. Tu és, Senhor, o que de mais importante nós temos. Tu és o que é de mais essencial em nossa vida, Pai, porque ainda que a gente perca tudo, Senhor, se nós te tivermos em nossa vida, nós teremos tudo, Senhor. Oh, Pai, nos ajuda a ficar firme, Senhor. Nos ajuda a não desistir deste caminho, Pai, que muitas vezes será difícil, mas que nós cremos que o final dele é vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda aí do outro lado, nosso Deus, que essa palavra abençoe a sua vida, assim como abençoou a minha. Boa noite, que a paz de Cristo esteja em cada coração.